Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mórmon, capítulos 4 e 5 no livro de Mórmon. Gostaria de aconselhar que cada um faça uma oração e que faça a leitura de Mórmon, capítulos 4 e 5, dessa forma, com a oração, com a leitura. Convide o Espírito e tenha um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Eu já fiz a minha oração e a minha leitura. Então agora só vou compartilhar algumas ponderações sobre esses dois capítulos. Tá? Então aqui Mórmon, como nós vimos nos capítulos anteriores, ele tinha já abdicado de seu cargo de líder do exército, tá? Porque o exército estava muito iníquo, tinha muita iniquidade e ele não concordava com aquelas coisas. E então ele deixou o cargo pensando em não concordar com essas coisas, né? Pensando em deixar que as pessoas percebessem por si mesmas, né, a importância de se arrependerem, de se voltarem a Cristo. Tá? Mas nesses capítulos 4 e 5, ao fazer a leitura, né, nós percebemos que isso não aconteceu, né, que as pessoas elas não queriam se arrepender. Tá? Então ele falou no versículo 5, capítulo 4, versículo 5: mas eis que os julgamentos de Deus sobrevirão aos iníquos, e é pelos iníquos que são os iníquos punidos, porque são os iníquos que incitam o coração dos filhos dos homens ao derramamento de sangue. Tá? Então os nefitas tinham decidido atacar os lamanitas, que eles já tinham ido para a terra deles, e os nefitas decidiram atacar os lamanitas. E eles tiveram algumas derrotas. Tá? Então, Mórmon falou que os iníquos são pelos iníquos punidos. Quer dizer que aqueles que guardam os mandamentos, eles não precisam se preocupar com vingança, né? Já está alguns capítulos aqui, já estamos falando sobre vingança, né? Não é o mesmo desejo de justiça, né? O desejo de justiça é quando você vai reaver por meios legais, por meios justos, né, aquilo que foi tirado de você, aquilo que foi, né, aquele prejuízo que você teve de alguma forma. Tá? Mas aqui eles não queriam justiça, eles queriam vingança com derramamento de sangue. Por isso que eles foram lá atrás dos lamanitas e fizeram essas batalhas, né? E algumas batalhas aqui, pelo que relata, algumas vezes eles tiveram êxito, né? Eles venceram, e daí depois de vencer eles se orgulharam da sua própria força, e daí queriam mais domínio, né? Ao invés de se voltarem ao Senhor
ao invés de se arrependerem, terem humildade e agradecer, né, ao Pai Celestial, né, eles se vangloriaram da sua própria força, tá? E assim, pelos relatos, tem várias que eles venceram os lamanitas, e às vezes os lamanitas que venceram eles e tomaram cidades, né? Tomaram cidades e exerceram domínio sobre eles várias vezes. E no versículo 12, Mormon 4:12, e nunca houve tão grande iniquidade entre todos os filhos de Leí, nem mesmo em toda a casa de Israel, segundo as palavras do Senhor, como entre este povo. Tá? Então ele relata aqui que eles estavam passando um momento bem difícil ali, tá? Que o povo tinha muita iniquidade. Ele relata que a maior a iniquidade, a pior iniquidade de todas que eles estavam percebendo ali é essa vontade, né, de derramar sangue, né? Essa vontade de ir atacar os inimigos, derramar sangue. Na verdade, ele fala aqui que eles se deleitavam no derramamento de sangue. Tá? Então era uma iniquidade. Ele relata aqui que não valia a pena usar o livro sagrado para descrever com muitos detalhes essa tamanha iniquidade. Tá? E no início do capítulo 5, ele fala o seguinte, versículos 1 e 2: E aconteceu que fui para o meio dos nefitas e arrependi-me do juramento que fizera de não mais os ajudar, e deram-me novamente o comando de seus exércitos, pois julgavam que eu poderia livrá-los de suas aflições. Mas eis que eu não tinha esperança, porque conhecia os julgamentos do Senhor que lhes sobreviriam, porquanto não se haviam arrependido de suas iniquidades, mas lutavam pela vida sem invocar aquele ser que os criara. Então, ele foi para o meio do povo, ele viu que muitas pessoas estavam sendo mortas, né? E que o povo estava caindo por causa da iniquidade, e ele foi e se ofereceu de novo para comandar o exército, né? Mas ele já tinha visto que as pessoas não iam voltar atrás, né? Não iam se arrepender, não iam buscar o Senhor. Então ele não tinha esperança de vitórias nas batalhas, tá? E novamente, algumas batalhas eles ganharam, outras eles perderam, e na verdade eles estavam perdendo mais do que ganhando, né? Mas isso não era o ruim da coisa. O ruim que ele relata é a iniquidade, né? Esse gosto que eles tinham pelo ataque, pelo derramamento de sangue. Aí ele encerra mais ou menos esse capítulo, nos versículos 16 ao 19, tem uma mensagem para nós e para esses remanescentes desses nefitas e lamanitas, tá? Porque eis que o Espírito do Senhor já deixou de lutar com seus pais, e estão sem Cristo e sem Deus no mundo, e são levados de um lado para outro como palha ao vento. Eles já foram um povo agradável e tinham Cristo como seu pastor, sim, e eram guiados por Deus o Pai. Agora, porém, eis que são guiados por Satanás, como a palha pelo vento, ou como um barco que sem velas nem âncoras, ou nada que possa dirigi-lo se torna joguete das ondas, e assim são eles como o barco. Eis que o Senhor reservou suas bênçãos que o povo poderia ter recebido na terra para os gentios que possuirão a terra. Tá? Então essa terra aqui ela tinha sido consagrada para eles, né? Mas eles tiveram a capacidade de estragar tudo, e a terra foi dada aos gentios.
tá? Mas a promessa, pelo que Mormon relata aqui, a promessa ela ainda continua. O convênio ele é eterno, né? Ele não foi revogado pelo Senhor, tá? Essa terra ela vai ser do povo nefita, tá? Dos descendentes de Leí. Tá? Então essas são as principais, né? A maioria das palavras desses 2 capítulos fala das batalhas, né? Do terror que tinha no meio do povo, né? Desse grande ânimo por guerras, né? E então, quais dessas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida? Uma das coisas é não nos preocupar com vingança, tá? Buscar sim justiça, de acordo com os meios legais, de acordo com humildade, com respeito, né? Buscar os meios legais pela justiça, mas não vingança, tá? Porque os julgamentos de Deus sobrevirão aos iníquos, tá? Então confiar em Deus em relação a esses julgamentos, tá? E outra coisa, que um povo grandemente favorecido pelo Senhor, quando se entrega ao orgulho, à iniquidade, ele cai em apostasia, né? Então mesmo um povo de convênio, né? Os descendentes, ali eles estavam 375 a 384 depois de Cristo, né? Então mais ou menos uns 350 anos depois de que Cristo ministrou pessoalmente entre eles, eles já estavam nesse estado terrível. Então um convênio ele não garante, né, a nossa salvação. Nós precisamos perseverar nesse convênio, tá? Guardar esse convênio, guardar os mandamentos, tá? Então esses são os principais ensinamentos, e também que os convênios eles só podem ser revogados pelo Senhor e não por nós, tá? O que nós podemos fazer é não cumprir o convênio, né? Essa é a nossa opção, o nosso livre-arbítrio, não cumprir a nossa parte no convênio, mas também não recebemos, não vamos receber o nosso galardão, tá? Porque o Pai Celestial não se deixa escarnecer, né? Ele não vai se deixar, ele não é bobo, né? Que a gente não faz a parte dele, depois quer requerer a nossa parte, mas não fez, né, o que tinha que fazer, então, né, não vai ser concedido o nosso galardão, tá? Em todo tempo é tempo de nos arrepender, de voltar o nosso coração ao Senhor, mas nós precisamos fazer sacrifícios para isso. Nós precisamos entender que precisamos deixar, né, aqueles nossos desejos antigos, aquelas iniquidades, né? Esse é o sacrifício que nós precisamos fazer, e oferecer ao Senhor um coração quebrantado, um espírito contrito, que então nós podemos sim nos arrepender. Mas sem sacrifício não, né? Tá. Então essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aconselho cada um ler, ponderar, orar e dar atenção aos sussurros do Espírito. E desejo a todos um bom dia iluminado com a luz de Cristo, que tudo dê certo em seu dia. Certo? Nos encontramos então provavelmente amanhã, 6h19. Muito obrigado, bom dia.